Então, growth é isso. E o que não é growth, né? O que não é growth, eu costumo dar muito exemplo, que é muito claro. Vamos dar um exemplo aqui de uma empresa de colchão, tá? Uma empresa de colchão segue uma trend, um evento, um movimento do mercado, como a gente conhece, né? Então, o que acontece? Ele vai lá, pega uma sazonalidade. Essa sazonalidade ele cria uma campanha de envolvimento, uma campanha de oferta aquele produto, mas é algo de repente, não é algo analisado, não é pautado, não é estudado, então acaba que ele não tem uma referência concreta porque ele está fazendo aquela ação. Então, uma campanha que serve para vender mais não significa ser growth. Growth é quando você consegue analisar, metrificar, programar planejadamente o que você vai fazer. Então, growth basicamente é isso, é você conseguir tirar uma coisa que é uma surpresa, uma novidade. Eu vou fazer isso porque eu quero alavancar o meu crescimento. E simplesmente você conseguir planejar e estruturar. Um jeito muito simples até de se fazer isso é você planejar as metas da sua empresa por quarter. Todos os clientes, inclusive dentro da nossa empresa hoje, a gente trabalha com metas durante 3 meses. Por que não trabalha com 1 mês? Por que não trabalha com 6 meses? Porque hoje o mercado, a sazonalidade do mercado, ela é muito agressiva. Tanto você pode ter imprevistos como uma saída de um colaborador-chave da tua empresa, como você pode ter um aumento de vendas ou então algo que deu muito certo, alavancando muito você precisando de mais pessoas. Então, tipo assim, hoje você trabalhar com 3 meses é algo mais consistente, é algo sólido. Então, quando for planejar, sempre pare e pergunta, em qual parte eu estou do ano? Vamos dizer na data de hoje, tá? Nós estamos no mês 6, eu tenho os próximos 6 meses do ano. O que eu faço? Como eu vou estruturar a minha meta? Eu pego os resultados dos últimos 6 meses, pego os resultados dos 6 meses do ano anterior, até para ter o comparativo. Aleph, mas a minha empresa não tem um comparativo de 6 meses do ano anterior. Não tem problema. Pega os últimos 3 meses da sua empresa. Trabalha analisando a quantidade de clientes, a entrega da tua equipe, a quantidade de produtos vendidos. E a partir daí você tem um dado, você tem uma métrica. Com essa métrica você consegue estruturar um plano de ação consistente, pautado. E um ponto muito engraçado, que inclusive eu estava até lembrando, que eu trazer essa pauta aqui, que é muito engraçado, é que do meio do nada o cliente quer mudar. Ele tá fazendo os processos corretos, ele tá fazendo cadência de contato certo, ele tá fazendo o funil correto e do nada ele, não, isso não tá dando certo, não tá dando certo, eu tenho que montar uma estratégia de parcelamento no cartão, um exemplo, vou parcelar em 10 vezes sem juros. Ele faz uma ação efetiva de conversão e isso ele faz por ele não confiar no processo que ele mesmo criou. A gente lançou um conteúdo ontem, inclusive falando sobre isso, que o resultado do comercial está dentro da cabeça, está na cabeça do empresário. Então, se você cria uma meta, se você cria um processo, se você engaja o teu time com aquele resultado e do meio do caminho você muda ele completamente, o errado é você. É porque o processo e a estrutura que você criou, nem mesmo você confia. Então, isso gera um impacto muito negativo no seu time. E é muitas vezes por esse motivo que a gente não consegue crescer de forma consistente, tá? Então, saindo um pouquinho mais dessa parte de growth, já deu para entender mais ou menos o que é crescer, o que é alavancar. Não adianta ter um crescimento que ele não seja constante, tá? Então vamos lá. Tava até lembrando que eu tava tendo uma conversa sobre isso, que a gente estava estruturando uma meta de uma empresa que estava iniciando e a gente colocou uma meta tipo 15, 20 mil de faturamento nesse primeiro mês com um único serviço. Aí a gente pegou e falou assim, ó, não, então a gente vai continuar nessa pegada, um crescimento de 50% todos os meses. Eu peguei e falei assim, a tua primeira meta é não deixar a tua régua cair. Se você tem 20 mil de faturamento, nesse primeiro mês com um único produto, a tua meta no próximo mês mínima, que tem empresário que diz que só tem um plano A. A sua meta mínima é você não deixar o seu faturamento cair. É o mínimo que você deve fazer. Então, qual o mínimo que você espera do teu time? Não baixar esse faturamento, porque você atingiu uma régua, você atingiu um platô. Isso é um crescimento consistente. O que mais vale para você hoje? Crescer 300% durante 3 meses
vamos dizer, 100% todo mês, e depois você não entender como você conseguiu chegar nesse número e de repente ele cai drasticamente, teu fluxo de caixa não acompanhar e você acabar quebrando a sua empresa. Esse é o ponto. Essa conversa foi muito esclarecedora porque a gente estava falando sobre growth, mas não necessariamente a gente usou o termo, tá? Então vamos partir agora pela parte da importância da estratégia. A gente está vivendo num momento que as empresas, vamos dizer, 10 anos atrás, 15 anos atrás, tá? A empresa, ela tinha um tempo de vida. O que é isso? 3, 4, 5 anos, a empresa nem era considerada empresa, né? Ela ainda estava no período de maturação. Aí, tem pessoas que têm empresa há 1 ano e considera que a empresa dela é gigante. Gente, o que importa dentro da tua empresa não é simplesmente o teu faturamento, não é somente o teu time, não é simplesmente o quanto você gera de receita ou lucro, mas sim a consistência que ela tem no mercado. Se você tem um sucesso do cliente bem estruturado, se você tem uma equipe engajada, se você consegue de forma clara entender e passar isso para o seu cliente, que é quem paga a sua conta, você tem um patrão, que é ele, e o seu time, que você é a referência para ele. Então, se você consegue encaixar isso, isso significa que a sua empresa é grande. Então não é pelo número que você fatura, não é o tanto que você gera de lucro, E primeira coisa, né? Faturamento todo mundo fala que é ego. Eu já tive a oportunidade de entender que faturamento, ele sim, é simplesmente um ego, tá? Então, antigamente as empresas, para ter uma maturidade, ela tinha entre 3, 4, 5 anos para considerar uma empresa madura no mercado, madura, que ainda estava dando os primeiros passos. Hoje, a gente vê empresas que não conseguem perdurar durante 1 ano. E elas têm faturamento, e elas têm receita, elas geram caixa, mas por que elas deixam de existir? Qual é o motivo que as empresas fecham hoje? O principal motivo que as empresas fecham hoje é por não entender que o crescimento consistente, passos consistentes, é muito mais importante do que o faturamento. Então, a partir do momento que você vira essa chave, você entende que você dar passos consistentes é mais importante do que propriamente um grande faturamento simplesmente por ego, é onde está a chave do seu resultado e a constância e o resultado da sua empresa. A partir do momento que a gente entende que a gente tem que trabalhar com são três métodos de prazo: curto, médio e longo. A gente tem dificuldade hoje no mercado em entender o que é um curto, um médio e um longo prazo. Se você pegar hoje 5 pessoas próximas a você e perguntar para elas o que é um médio prazo, as pessoas hoje lidam com médio prazo como se fosse 1 ano. As pessoas lidam com curto prazo como se fosse 1 mês, 2 meses. A gente tem que aprender a diferenciar qual é o prazo para que as coisas tenham tempo para que elas aconteçam. Então, quando eu chego para falar com você, vamos montar uma estratégia de curto prazo, você pensa que a estratégia é para esse mês. Então você está completamente enganado. 1/4 do ano, ele ainda pode ser considerado um curto prazo, entre 3 a 6 meses. Talvez o médio prazo para você seja 6 meses, e é onde você peca, porque você não dá tempo para que as coisas aconteçam. Você acelera esse processo e acaba achando que ele não vai dar certo. Então tenha paciência para entender que as coisas têm um time para acontecer. Se você perde esse time, automaticamente você está fadado a cometer um erro que vai ser muito grande para a sua empresa e ela vai acabar deixando de existir, tá? Então a gente entendeu como estruturar um pouco mais na meta, a gente já entendeu um pouquinho mais como é growth, a gente já entendeu como que faz para a empresa se manter sólida, pegamos alguns hackzinhos de como manter a empresa constante e agora nós vamos realmente para a parte de alavanca de crescimento. Como identificar que a minha empresa precisa crescer? Eu acho engraçado essa parte, Aleph, que até a gente estava conversando muito, a gente sempre acha que é tempo de crescer, né? Toda vida a gente pauta, todo tempo a gente tem que crescer, a gente tem que estar maior e tal. Toda empresa, ela começa com a idealização, que a gente fala que é ideação, né? Que o pessoal fala. Ela é um projeto. Toda empresa ela inicia como um projeto. A partir do momento que ela começa com um projeto,
ela tem alguns processos, alguma ideia, algo perfeito. Vamos brincar? Empresa do Google. O cara pesquisa no Google como ter uma empresa e ele tem um passo a passo e ele segue como se fosse uma receita de bolo. E não é. Você que é empreendedor sabe que não é tão simples assim. É muito, muito, muito mais complexo do que isso. A partir do momento que a gente tem essa ideação, a gente vai para um MVP, tá? O que é o MVP? É quando a gente começa a testar os serviços, os produtos, a gente começa a ver o que dá certo, o que dá errado. E essa fase ela pode durar 6 meses a 1 ano para você validar se o seu serviço ou o seu produto dá certo. Viu o tempo que leva para você testar? Se aquilo que você criou achando que era o máximo, saber se aquilo ali ainda é o mínimo produto viável. Se aquilo ali, a sociedade, se o teu cliente aceita aquele produto e você tem um produto de qualidade, um serviço de qualidade, uma entrega de qualidade, um bom pós-venda, uma experiência de usuário, tudo isso completando essa etapa. Depois a gente tem o PMF e aí depois que a gente passa para a parte de escala. Depois que a gente testa, que a gente tem uma ideologia, que a gente tem um projeto, a gente passa para testar esse produto. Depois que a gente testa esse produto, a gente valida a entrega dele e a aceitação, que é conhecido como pós-venda, vamos dizer assim, avaliação do Google, né? Como muitos falam. E a gente pega e parte para o momento da escala. Depois que o seu produto, a sua idealização de negócio, ela está estruturada, o teu produto está testado e validado, você parte principalmente para a parte de comprovação, se o teu cliente aprovou o teu produto, depois você vai para a escala, porque você já entendeu quem é o teu cliente ideal, o que é que teu produto agrega, isso pode levar uma escala de tempo muito maior. Depois desse tempo, você consegue escalonar e a tua empresa entra num período que é a maturidade, tá? Eu sempre acredito que eu também sou essa pegada do crescimento. Então eu acho que quando a gente chega na escala, a gente tem um certo lastro de crescimento, de capacidade e a gente adquire uma maturidade. Depois dessa maturidade, a gente vai para outro período que é seguir essa mesma trajetória. Porque você tem que testar os novos produtos, novos serviços, alcançar novos clientes, entender a sua persona, estruturar isso e depois você vai para outro período de escala. Então esse gráfico ele vai sempre numa crescente, mas você sempre tem que ir se desenvolvendo voltado para isso. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte de como alavancar, como ter esse crescimento. O principal ponto que para você crescer, você precisa de mais clientes, você precisa de mais vendas. O principal ponto de aquisição de clientes, ele pode surgir por diversas formas, tá? E agora a gente vai entrar um pouquinho na parte de canais. Não vou me aprofundar tanto nos canais, mas não considere Google e Facebook como 2 canais. É a primeira coisa que eu lhe digo. Se eu dissesse assim para você, liste 5 canais de venda e todos aqueles que são online só contam como 1. Quantos canais de venda você teria hoje? Essa é a pergunta que fica. Porque a gente acredita que a parte do online, eles têm várias frentes. Não tem. Google, Facebook, YouTube, todos os canais possíveis dentro dessa parte digital, você está no online, só que de formas diferentes. Então não são mais canais. Canais, indicação. O teu cliente que faz a parte, tem produtos que é muito difícil ter LTV, a gente pode dar o exemplo da empresa de colchão, que não existe LTV. Então, tipo assim, o cliente comprar novamente de ti, a tua empresa tem que ter pelo menos aí mais de 7 ou 8 anos. É muito difícil um cliente comprar a mesma cama para ele. Então, o LTV pode ser considerado um plano de indicação. Você tem a estrutura de canais que você tem, que é conhecido como porta em porta, ligação, tal, prospecção ativa, uma cold call, uma ligação fria. Você tem lista de contatos, que aí você pode fazer disparo via e-mail, que aí você trabalha a parte de e-mail marketing. Tem várias formas de você ter aquisição de novos clientes, tá? Então, primeiro ponto para você ter uma escala de crescimento, aquisição de novos clientes, e eu falei algumas formas. Depois a gente tem a retenção do cliente. O que é reter o cliente? Vou usar o exemplo da empresa de colchão, que é muito difícil reter um cliente de colchão, apesar de todos os dias ele dormir no teu produto. Reter esse cliente é você ter uma marca que você marca realmente o teu cliente. Ter uma marca para marcar o teu cliente. Você não pode simplesmente ter um produto que você entrega e depois ele vai embora. Não. A sua marca ela tem que marcar o seu cliente. Seja ele com o teu produto de qualidade, que isso é tua obrigação, tá? Ah, eu tenho um produto de qualidade, por isso meu cliente... Não, isso é
sua obrigação. É igual atender com qualidade. Não é porque minha empresa tem um atendimento excelente. Isso é tua obrigação. Isso é o mínimo que você tem que fazer para se diferenciar dos seus concorrentes. Aqui a gente está falando de escala. Aqui a gente está dizendo que está falando de crescimento. Então, o que você deve fazer é o pós-venda. É qualificar se aquele cliente ele gostou daquele produto. Vou dar um exemplo de empresa de energia solar, tá? A empresa de energia solar ela vai instalar as placas, dá tudo certo, termina a instalação. Nenhuma empresa de energia solar volta depois de 6 meses para saber se as suas placas estão corretas ou se precisa de uma manutenção. Como esse cara quer marcar esse cliente? Impossível. Então, automaticamente, ele não consegue reter esse cliente depois de ele ter comprado. Reter o cliente quando ele está querendo comprar é muito fácil. Difícil é depois de 6 meses esse cliente continuar comprando contigo. A expansão de mercado é algo muito mais fácil de dizer, que você pode... Expansão de mercado... O que é mercado? Se eu tenho um produto que atende, vou dar um exemplo mais variado agora voltado para moda, né? Se eu tenho um produto que é fitness, né? Voltado para treinos, academias e tal, então eu tenho um mercado. Qual é o meu mercado? Mercado fitness. Treino, esporte, vida saudável. Às vezes, pivotar não quer dizer que você vai deixar de trabalhar com moda fitness. Mas aumentar o seu mercado visando outro produto pode ser uma forma, tá? Caso você queira continuar, Aleph, eu não quero, é fitness, é minha marca, é o que eu acredito, eu quero isso. O que eu faço? Dessa forma você deve aumentar o alcance dos teus clientes. Você tem que ser mais perceptível e ter mais relevância em outros locais, tá? Inovação de produto ou serviço também entra como escala. E a parte de otimização de processo interno. Essa é uma parte que eu gosto muito de falar de otimização. O Aleph é muito bom nisso, muito bom nisso. Eu acho que não era nem para eu entrar nessa pauta aqui, acho que seria melhor você estar falando disso. Mas vou falar um pouquinho mais. É uma coisa que eu aprendi com o Aleph, na verdade. Eu sempre achei que o processo ele era algo ditado. Como é um processo ditado? Como todo mundo pensa. Eu chego lá, falo para o meu funcionário que ele tem que chegar, fazer, ele chega, se arruma, se maqueia, vou dar um exemplo de cliente, se maqueia e ele senta na cadeira e ele vai atender os clientes. Aí ele atende o cliente, ele sai para almoçar. O que é um processo? O processo é o teu colaborador, ele ter clareza com o que ele está fazendo aquilo. As pessoas, elas não devem ser máquina, porque senão você vai ter uma rotatividade dentro da tua empresa e não vai conseguir ter constância. Se o colaborador ele sabe por que ele está seguindo aquele processo, porque aquele processo é fundamental para gerar aquele resultado, significa que você vai ter constância. Então, a otimização do processo interno é você virar para o teu colaborador e simplesmente dizer assim: vamos agora alinhar a tua rotina. O que você faz na segunda-feira? Primeiro horário, assim que você chega. Pronto, isso. Documenta tudo. O que ele faz de segunda, terça, quarta, quinta. O ideal é, se você for um empresário mais próximo da empresa, tá? Se você ainda estiver aí com a mão na massa, faz isso todo dia. Segunda-feira pela manhã alinha o que ele vai fazer pela manhã e no final do dia alinha com ele o que ele fez durante a tarde. E aí faz isso segunda, terça, quarta e quinta e sexta, se você trabalha no sábado, e aí você pega e monta um documento para ele como se fosse aquele horário de escola. Biologia agora isso. Aí você vai dar fundamento e propósito para aquele processo. E aí ele vai ter clareza com o que ele está fazendo aquilo. Isso é um exemplo prático de como conseguir organizar os processos internamente, mas o Aleph vai poder falar isso muito bem em outra aula aqui que a gente vai ter, tá? Voltada simplesmente para processo. Falei mais voltada para a parte comercial aí de alavanca, tá? Vamos dar um exemplo prático agora? Eu acho que eu ainda não tenho tanto tempo, mas vou entregar esse ouro para quem ficou aqui até agora, tá? Vamos fazer juntos. Acho que vai ser um negócio muito legal. Não importa qual é o teu faturamento, tá? Você vai pegar nos últimos 6 meses, a gente está no mês 6, você vai pegar agora, vai pegar os últimos 6 meses, você vai ver quantos clientes você contactou. Você não tem essa informação? Trate de ter, a partir de amanhã. Não tem essa informação, Aleph, não sei quantos clientes eu falei. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses contatos desses clientes, vou saber quem são, quantidade que eu falei, vou saber a quantidade de clientes que fecharam. Vou saber, se você trabalha com varejo, é muito bom você saber a composição do seu faturamento, tá? Quais são os canais que esses clientes vieram, quais foram os canais dos clientes que fecharam e quais foram os produtos que eles compraram.
Se você é do varejo, é muito bom você saber disso. Porque, por exemplo, vou dar exemplo de cama de novo, que para mim é muito fácil. Cama de casal, cama solteiro, cama queen, cama king, eu analisar qual foi o volume de compra dentro dos últimos 6 meses, até para eu prever quais são a procura de cama maior, se eu estou ofertando mais esse tipo de produto. Então, o que a gente faz em movimento acaba saindo mais. Ou é porque você teve muito no seu estoque, comprou errado. Quando compra errado, aí já é outra questão. Durante esses 6 meses, você vai pegar isso. Quantidade de clientes, leads, tá? Vamos usar leads. A gente já tem uma maturidade aqui para falar de leads, né? Leads são oportunidades, que o pessoal usa como prospect. Esquece isso. Lead é uma oportunidade. Falou com você através do seu Instagram, do seu WhatsApp, deu uma indicação, mapeia todos os canais. Quais desses leads compraram nesses últimos 6 meses? Tá aqui sua carteira de cliente de compra. Pega o ticket médio, quanto cada cliente que fechou, a depender do seu canal, ele fechou com você. Você vai saber quanto é o ticket médio da tua empresa. Se eu tenho 10 clientes, meu ticket médio é 2.500. Se eu fechei 10 clientes, significa que eu vou fechar aproximadamente 25 mil. Beleza? Seguimos ao raciocínio do cálculo. Você vai separar agora, tá? Anota, faz isso, que eu tenho certeza que não tem como dar errado. Você vai pegar a base de dados dos clientes que não compraram de você e você vai mandar uma mensagem para ele dizendo há quanto tempo acredito que ainda faça sentido para você comprar esse produto ou esse serviço, para que ele lembre de você e possivelmente gere uma nova conexão e essa conexão você possa gerar uma nova negociação. Então ele estava frio, você pode esquentar ele. Ou então você vai poder descartá-lo, caso ele tenha comprado. Nunca descarte o contato, tá? Descartar é uma forma de dizer que você não vai perturbar ele pelos próximos 6 meses. Pronto. Depois que eu vou pegar todos os clientes que compraram e eu vou perguntar para eles como está a satisfação deles com o meu serviço ou com o meu produto. Se todos esses clientes derem um positivo, todos os que pedirem positivos, lembre, fale para ele, lembra que eu estou aqui, qualquer coisa que você precisar ou algum conhecido seu, me indica, que eu tenho certeza que vai fazer um grande diferencial, como fez para você, para ele. Terceiro ponto, muito importante, quando eu pego meu ticket médio, eu vou ter uma previsibilidade de faturamento, eu tenho que saber quantos contatos eu tenho que falar, quantos contatos que eu vou fechar, qual é a minha perspectiva de faturamento. Nessa perspectiva de faturamento, a gente começa a falar de growth, porque a gente está falando de previsibilidade, a gente está falando de métrica, a gente está falando de planejamento, a gente está estruturando uma meta e alavancando o resultado. Então assim, a gente conseguiu concluir essa aula de uma forma muito prática. Sendo bem sincero, eu gostei muito de poder estar compartilhando um pouco mais desse conteúdo. Eu tenho uma certeza muito grande que se você aplicar isso, Aleph, mas é porque eu não sei como eu documento os meus contatos. Fala com a gente manda uma planilha de banco de dados para você, né, Aleph? A gente pode disponibilizar isso, né? Disponibiliza uma planilha de banco de dados para você metrificar os seus clientes, para você metrificar quem entrou em contato. Lead, aprendam, lead é uma oportunidade. Metrificar os seus leads, metrificar os canais que seus leads estão vindo, para você poder fazer alguns investimentos. Você vai ter o banco de dados do cliente que comprou com você, tudo isso organizado por mês, tá, gente? Por mês, não vai fazer anual. E o principal ponto, caso vocês também precisem, mas eu tô com dúvida, Aleph, que como eu vou planejar o meu quarto e se eu não tenho os meus 6 meses do ano passado e a gente está entrando nessa fase agora do segundo semestre, como que eu boto um percentual de meta ou crescimento para minha empresa? Olha os dados da tua empresa, olha o teu fluxo de caixa, senta, olha todos os pilares, senta e tem uma conversa com você mesmo, com o seu sócio e olha, seu pilar financeiro, comercial, marketing, para quem tem uma logística, olha uma logística, mas olha esses 3 pilares, você é a gestão, então você vai estar lá. 3, olha todos eles e olha como eles se comunicam. Quando você entender a comunicação entre eles, automaticamente você vai conseguir projetar os seus próximos 6 meses. Então, caso você tenha alguma dificuldade ou alguma dúvida e ficou até o final dessa aula, pode falar com a gente, eu estou disponibilizando, a gente pode falar, pode mandar uma mensagem, que vai ser um prazer, a gente pode até marcar uma call para poder te ajudar a resolver esse problema, tá? A gente está aqui à disposição, lembrando que essa aula é a primeira, a gente ainda tem mais 3 nesse mês, correto? Correto. Mais 3 nesse mês e não vamos parar por aqui, a gente vai ter a sequência durante os 3 meses, então essa é a primeira aula de muitas. Então fica com a gente e até a próxima.